Estamos de volta com o segundo bloco do programa Ponto de Vista. Hoje nós estamos falando sobre os 7 anos da Rede Protetiva, um projeto extremamente importante desenvolvido na nossa cidade. Tem a coordenação, a facilitação da Diretoria Regional de Ensino, mas tem a participação de toda a sociedade do nosso município, os entes representativos. Neste segundo bloco nós estamos recebendo o vereador Lucas Ratano e, como convidado, o professor Valdir Berti. Ele que é secretário municipal de educação e também conhece bem, fez parte da implantação desse projeto e vai continuar esse bate-papo. Vereador, nós estamos recebendo agora o professor Valdir, que é também um servidor, né, do Estado, da educação, mas que vem para falar sobre essa parceria. Então é importante esse intercâmbio aí entre os entes. Sem sombra de dúvida. E o professor Valdir, pedi até licença para falar um pouquinho dele, é um amigo de longa data. E, além disso, além de ter essa experiência como secretário de Educação, é alguém que veio da diretoria de ensino, tem esse conhecimento também sobre o que é a rede estadual, como que é essa estrutura, que a gente até estava falando que se fosse uma empresa, seria a maior empresa da América Latina, a supervisora trouxe esse dado para a gente. E, além disso, também é um profissional que coordena o curso de pedagogia de uma das universidades da nossa cidade, ou seja, formando novos educadores. Então, isso é um papel importantíssimo. Ele já tem nesse perfil dele essa facilidade de articular, de estar presente em vários locais relacionados à educação. E acho que é importante o município ter ele como secretário hoje e é importante esse papel que ele desempenha também dentro da rede protetiva. Por isso, agradeço a presença aqui nos estúdios da TV, professor. Obrigado. Professor, seja bem-vindo mais uma vez. E eu gostaria de iniciar pedindo o seu depoimento, né? Hoje o senhor não está mais no Estado, na diretoria, mas o senhor fez parte desde o início e acho que até hoje faz parte, né? Qual a importância da rede protetiva para o nosso município? Primeiramente, né, obrigado pelo convite, obrigado Rogério, obrigado vereador Lucas, né? Conversar com vocês que são, né, ao mesmo tempo da área da comunicação e da área da educação, né? O Rogério trabalhou conosco na Facate, professor, né, de ensino superior, Lucas também atuou, Paula Souza atualmente está também no ensino superior, na Facate. Então é um prazer muito grande, é muito gostoso, não é? E principalmente, eu acho assim, o trabalho que o vereador Lucas vem fazendo, que além de atuar em relação às demandas da sociedade, tem sido assim um ponto de apoio nosso educacional. Bom, voltando à questão, né, a minha vida toda, né, eu quero contar uma particularidade, acho que eu vou fazer um pouquinho aqui talvez, né, um pouco mais informal que a supervisora Tereza. Na verdade, nós temos assim, a minha amizade com a supervisora Tereza é uma amizade de praticamente de adolescente, não é? Nós estudamos juntos, fizemos o colegial junto e é interessante que lá nós alimentávamos ideias diferentes, né? Quantas pessoas falavam, talvez, em ter uma profissão, né? Isso era muito comum nas nossas conversas, em ter uma profissão. E é claro, é natural que as pessoas querem ter uma profissão e querem ter o subsídio dessa profissão, que é muito louvável, que é muito natural. A gente tinha ideias meio revolucionárias, a gente queria ter a profissão, mas queria fazer transformação na sociedade, não é? Acho que isso que alimentou, né, esse ideal, não é? Essas ideias. Depois ela se formou, eu também me formei, né? Ela foi, como supervisora, ela teve que ir para outros lugares, outras cidades, como ela comentou. Eu fiz um projeto de iniciação na Universidade de São Paulo, não é? E continuei na universidade, depois retornamos, né? Acabamos nos encontrando na diretoria de ensino, e aí a ideia de se fazer a rede. Não é? Por que a gente trabalhou com isso? Nós tínhamos grandes problemas como temos hoje, sempre, né? Claro, problemas em todo lugar você vai ter, onde você concentra crianças, 200, 300, 400 crianças, não é? Até temos escolas com 800 crianças, né? Aí você imagina, você ter crianças, pré-adolescentes e adolescentes, não é? Então você tem todo tipo de complexidade das mais diversas. E nós estávamos vivendo um período que os professores estavam se sentindo um pouco desprotegidos, né? E eu tinha, na diretoria de ensino, então voltando a essa questão,
a parte eu era professor coordenador. O que faz um professor coordenador? Enquanto o supervisor cuida dessa estrutura da escola, o professor coordenador, ele atua na área pedagógica, na formação dos professores, né? Então a gente formava professores, mas sempre vinha a questão da indisciplina, dos problemas que, né, de certa forma, claro, sempre vão acontecer e eclodem nas escolas, né? E aí a gente sempre queria discutir uma solução. E uma coisa que me trazia sempre como pesquisador, e isso sempre me incomodava, até onde as instituições... Então, se eu pegar diretoria de ensino, se eu pegar, por exemplo, Secretaria da Educação, se eu pegar, por exemplo, Conselho Tutelar, Polícia Civil, Polícia Militar, CRAS, CREA, enfim, Fórum, né, Ministério Público, enfim. Qual era a abrangência e a autonomia que essas instituições tinham, entendeu? E o que elas podem, de fato, e o que elas não podem. Porque, sabe, Rogério e Lucas, tem uma coisa que quando você tem um problema, você quer transferir para outra instituição, você quer jogar o problema. Você está entendendo? Como se você parte da premissa, e uma premissa inocente, né, que a gente tem, é que a outra instituição vai resolver o problema, entendeu? E a gente via que as coisas não eram assim, né? Então, quando a supervisora Tereza colocou essa experiência que ela teve lá, né, uma das coisas que nós sempre assim, nos provocava e nos alimentava primeiramente, então, conectar essas pessoas. Por quê? Porque quando você se conecta, né, você fortalece, né? Eu ouvi o Lucas falando em um trabalho orgânico, né? É um trabalho orgânico, né? E de grande complexidade. Então você vai buscar forças. O segundo ponto é o que essa instituição pode e o que a instituição não pode. Eu acho que os primeiros anos, Rogério, de rede protetiva, foi assim, tentar entender, entendeu? Mas de uma maneira muito madura, tentar entender o que uma instituição pode, de fato, contribuir e qual a limitação desta instituição. Eu acho que foi uma das maiores conquistas que a rede protetiva teve. Tá? Porque, a princípio, todo mundo queria, não, o problema é seu, o problema é do outro, o problema é do outro. Terceirizava. Você quer se livrar. Até que a gente foi descobrindo com o tempo, né, que o problema não é de um nem de outro, o problema é de todos. É nosso. É nosso. Né? Acho que essa é a grande, né, assim, acho que é das grandes experiências que eu vivi na rede. Interessante, né? Sem sombra de dúvida. Eu acho que é o que a gente estava falando antes no primeiro bloco, né? Essa capacidade de entender até onde o braço de um alcança, porque o do outro pode fazer aquilo, já tem um conhecimento de como fazer, ou pode fazer aquilo com mais facilidade, compartilhar experiências que às vezes são mais dolorosas ou outras que são mais vitoriosas, e a gente se conhecendo e assim a gente poder um estender a mão para o outro. Porque senão, às vezes, um diretor de escola pode falar, não, mas isso é problema da diretoria. Ou a diretoria fala, não, é o diretor que não resolve aquilo na escola. Não, mas esse é um problema da rede municipal, que entrega o aluno para a gente desse jeito. Mas se a gente não entender que, independente da causa ou do efeito, todo mundo está vivendo aquele mesmo problema, a gente acaba, como o professor disse, só terceirizando. E ontem teve a cerimônia ali, o encontro comemorativo dos 7 anos, e eu tive ali a oportunidade de fazer uma breve fala na abertura do evento, e a gente falou uma palavra que foi muito importante, que era de coragem. Porque às vezes encontrar o problema, qualquer um é capaz de encontrar, de visualizar, saber que o problema existe. A grande dificuldade, o grande louvor da rede protetiva, do professor, da supervisora, é essa capacidade de, apesar de saber da existência do problema, ter coragem de tentar propor uma solução. Ou de, se eu não sei qual é a solução possível, de estabelecer com esses parceiros uma oportunidade de, poxa, o que cada um pode fazer para que esse problema, se não for mitigado, seja amenizado. Eu acho que é esse o grande... Se tem um grande louvor na rede protetiva, é essa capacidade de entender que quanto mais capilarizado for, quanto mais agentes estiverem envolvidos, o problema que eu poderia enxergar que é do outro, eu passo a ver que parte da solução vem de mim. Então é um pouco disso. Senão, a culpa é da rede municipal, a culpa é da diretoria de ensino, a culpa é daquela escola, a culpa é da família. E a gente começa a perceber que, independente do culpado, todos nós podemos ter parte na solução. E eu acho que é isso que é o grande diferencial.
porque apontar culpado acho que qualquer um é capaz de fazer. Eu quero ver quem é que tem coragem de resolver, né? Professor, o senhor apresentou um mapa ali das articulações, né? Uma espécie de mapa mental, e a gente sabe que ele tem conexões indo, voltando, e como a Tereza frisou bem, não existe ali uma hierarquia, mas existe uma rede, né? Explica um pouquinho essa questão das articulações. Então, eu vou retomar a palavra, né, da professora Tereza. Ela falou assim que a rede, né, ela tem um sistema, né, que é um sistema assim que a gente chama de, ela é suprademocrática, né? Então, no sentido da concepção. É uma concepção bonita, mas às vezes dolorosa, né? Por quê? Bom, quando você fala que não tem hierarquia, lá vem o problema, né? Porque aí todas as pessoas, quando eu falo, bom, então é assimétrica, né? Então ela não é verticalizada, tá bom, tá? Mas o que é isso? Na prática, ninguém impõe nada, não é? Então eu vou participar se eu quiser, não é? Quer dizer, eu peço a fala se eu quiser, eu vou me aproximar e tentar resolver um problema se eu quiser. Isso não é? É extremamente democrático, é bonito, não é? Soa, não é? Contemporâneo, mas é difícil. O segundo ponto é a questão de a rede ser aberta, né? A gente chama, o Maturana traz na literatura uma palavra muito específica, mas chama autopoiesis. O que é isso? Ela tem uma abertura, né, de vida, ela é um ser orgânico, mas ela se alimenta, não é, e sobrevive. Então tem gente que entra e tem gente que sai. E eu fico triste com os que saem, né, como a professora Tereza falou. Por quê? Eu gostaria que todos permanecessem, né? Porque quanto mais pessoas, mais forte a rede é, né? Bom, mas enfim, a rede é aberta, né? A gente tem essa premissa de não forçar, as pessoas vão quando querem, não é? E porque querem, e é um sistema que a gente diz que é aberto. Até hoje, graças a Deus, então nesses 7 anos, a rede vem crescendo, não é? Então significa que as pessoas também precisam da rede, não é? Eu acho que você tem 2 formas de resolver os problemas, não é? E as duas formas, elas resolvem o problema. Umas são pelos caminhos tradicionais, né, que você tem que, mas eles são muito burocráticos, entende? Claro que um diretor, professor, ele pode protocolar, né, um problema que aconteceu na escola, aquilo vai para o supervisor de ensino para o conselho tutelar para o Ministério Público, enfim, né, pede, sei lá, apoio para a Polícia Militar, Polícia Civil, e as coisas vão. Mas isso demora muito tempo, percebe? Isso leva tempo, é burocrático, né? E como diz a supervisora, as crianças têm pressa, né? Quando a rede foi pensada, ela foi pensada justamente para mitigar, né? Vamos colocar então essa palavra, para minorar, para diminuir esta burocracia. Então, ao invés de eu fazer todo esse percurso, entendeu, burocrático, por que eu não junto as pessoas, entendeu? Que estão todas no problema, e vamos discutir aqui, não é? Rogério, vamos lá, qual que é o caminho mais fácil para a gente resolver aqui? Lucas, como é que faz? Professor, o senhor vai por aqui, outro vai... É isso, né? Então a rede, ela tenta conectar todas essas pessoas, e geralmente são pessoas extremamente, assim, amadurecidas, instituições, que elas falam, não, mas o caminho mais fácil é esse. Então a gente, com a rede, nós aprendemos que existem caminhos mais fáceis, entendeu? De você dinamizar possíveis soluções. Eu acho que a rede, um pouco, ela nos ensinou isso. O segundo ponto que você falou, né, que você trouxe a pergunta, eu acho que seria conhecer as instituições, como eu coloquei. Terceiro ponto que a rede fez, né, e esses anos a gente apresentou, foi, eu acho que ser relações produtivas, né? Então a rede comandou, né, desde formação de alunos, né, alunos que eram assistidos, ou crianças, vamos colocar assim, crianças que eram assistidas pela Associação Betel, né, crianças ali que tinham, né, que tem uma certa passagem, que cumpre de certa forma, não é, algum tipo de reinserção social. A rede conseguiu conectar cursos para essas crianças, e esses cursos se transformaram, essas crianças tinham então
uma habilitação para ir para o mercado de trabalho. A rede, ela conseguiu trabalhar com o projeto Atirador Mirim, que foi um sucesso, né? A gente, claro que isto envolve toda a sociedade, mas eu estou dizendo ali, os parceiros da rede se articularam para fazer isso, né? Hoje a rede tem um estudo de caso, né, que a gente fala, é uma coisa assim, a gente busca na literatura um grande aprofundamento também, para pegar casos muito específicos de crianças, né? E aí com as sub-redes que são, talvez você é o Conselho Tutelar, o CRAS, o CREA, a Diretoria de Ensino, né? Secretaria da Educação, a Polícia Civil, você junta sub-redes para estudar com profundidade como resolver o caso daquela criança. Então eu acho que a rede nesse tempo, Rogério e Lucas, ela resolveu problemas que eram assim, de alguma forma, né, do ponto de vista do diretor, do ponto de vista até da Secretaria da Educação e da Diretoria de Ensino, insolúveis, entendeu? Então eu acho que a rede tem assim, uma grande contribuição nesse sentido. Vereador, eu imagino o senhor que, vendo uma experiência também de participação, né, a sua trajetória na Câmara Municipal, como representante de clubes de serviço, como presidente de grêmio também. Então, vê o trabalho da rede, o senhor percebe como a sociedade precisa estar integrada para que essas questões aconteçam. Acho que tanto que a Tereza disse, nosso supervisor, o professor Valdir, e até das discussões que eu pude ouvir ontem no evento de comemoração aos 7 anos, a gente entende que, por mais clichê que possa parecer, é que a sociedade diretamente depende de como o sistema educacional está proposto. Então a gente não consegue imaginar uma sociedade melhor, mais desenvolvida, pessoas melhores, se a gente não tiver ali uma estrutura educacional que dê condições de que isso aconteça. Então eu digo até em brincadeira com os meus amigos, tive até a possibilidade de palestrar para os atuais grêmios estudantis da rede estadual, que o primeiro voto que eu pedi na minha vida não foi para nenhum amigo meu candidato, nem para mim mesmo candidato, nas eleições formais para vereador, mas o primeiro voto que eu pedi foi no Grêmio Estudantil lá do Indiavanuíri, que foi a escola que eu estudei a maior parte da minha vida. Então, obviamente, a educação ela tem um papel na formação de todo mundo. O próprio professor disse que conheceu a supervisora Tereza em ambiente escolar lá na adolescência. Então, assim, a gente estabelece relações dentro da escola que perpetuam por toda a nossa vida. E, como vocês disseram, né, passa tão rápido. A infância, a pré-adolescência, a adolescência passa tão rápido e a gente leva os acontecimentos em ambiente escolar para o resto da nossa vida. Eu pude estudar com o filho da professora Tereza, o Rodolfo Aliceda, que inclusive veio aqui falar aqui sobre um livro que ele publicou, que acabou sendo selecionado como uma doutrina pelo STF. Então, assim, a gente estabelece amizade, estabelece conexões, estabelece vivências, conhecimento, que é só o ambiente escolar que é capaz de proporcionar. Então, eu fico muito feliz de ver que tem gente, de fato, preocupada de como é que esse ambiente está sendo construído. Como é que a gente pode, de fato, melhorar esse ambiente. A gente teve um início de ano que já conversei isso com o professor, de quão preocupante foi esses atentados nas escolas. Conversei com ele para a gente protocolar um projeto de lei, a gente aprovou um projeto de lei, felizmente por unanimidade, agradecer aos 15 vereadores dessa casa, que cria uma política municipal de prevenção a esses atentados nas escolas, a violência escolar. Então, tivemos reuniões com o Judiciário, Polícia Civil, com a superintendente da Diretoria de Ensino, para que a gente pudesse ali pensar como é que a gente pode minimizar a chance de um ato violento acontecer. Não só um atentado, mas uma violência entre alunos, uma violência com um professor e um aluno, para que a gente possa garantir essa segurança para todo mundo. Então, assim, eu acho que quando a gente tem várias pessoas pensando em como é que isso pode ser melhor oferecido, desde a creche escola até o ensino médio, por que não no ensino superior, eu acho que a gente está num caminho de melhorar a nossa cidade também. Então, ontem eu recebi, por exemplo, o professor Kawasaki, que é de uma das faculdades da cidade. Então, eu fico muito feliz da gente ver que tem profissionais da educação, educadores, pessoas da rede estadual, da rede municipal, preocupados em melhorar a nossa educação, não só do conteúdo que é oferecido para o aluno, mas de estrutura educacional, e a Rede Protetiva está de parabéns por isso. Professor, e queria que o senhor falasse um pouco da sua experiência, né? O senhor é professor universitário, coordenador de curso, trabalha na diretoria que tem aquela questão burocrática também do dia a dia, e hoje secretário
municipal da educação, tratando com crianças, creche, um pouco disso que o Lucas trouxe aí de depoimento, né? Como é que todas essas experiências juntas ajudam o senhor a melhorar como um facilitador da rede protetiva? Eu acho que, bom, eu não sei fazer outra coisa também, eu não sei, né? A área educacional, né? Mas eu agradeço muito a Deus, né? Assim, poucas pessoas conseguem fazer, né, aquilo que gosta e sobreviver com aquilo que gosta, ou viver, né, com aquilo que gosta. Eu, graças a Deus, trabalho na área da educação, né, e me sinto plenamente realizado. Eu sempre que eu quis, né, e consegui, eu acho que de alguma forma, né, traduzir tudo aquilo que eu poderia colocar no trabalho da educação. Eu acho que a minha trajetória foi como de um estudante comum, né? Depois eu fui pesquisador, eu acho que isso ajuda, porque sempre quando você insere a questão da pesquisa, né, você faz perguntas como essa, por exemplo, você monta uma rede protetiva, mas você tem perguntas que já estão, né, na sua cabeça. Bom, por que a gente não resolve um problema, né? Quais são, então, digamos assim, as potencialidades, não é? Eu acho que isso ajuda muito. Na diretoria de ensino, como formador de professores, você estava muito... Eu fui professor, não é? Então, eu estive lá, eu sei, quando o professor fala para mim dos problemas que ele tem, pode não ser o mesmo tempo, né? Mas praticamente a gente sabe o que é dar aula, o que é ter relação com os seres humanos, não é? Como ser professor. E aí, a minha terceira e última experiência, que eu quis mesmo, foi uma experiência, né? Claro que eu tive oportunidade, o prefeito Caio me deu essa oportunidade, mas eu queria estar na gestão, entendeu? Eu falei, bom, agora eu já fui lá, eu dei aula, não é? Eu fui pesquisador, eu fui formador de professores, como é que é isso agora na prática? Eu queria, entendeu? Eu acho que assim, você precisa partir para novos, né, desafios e ter assim, perguntas que você quer responder. Bom, tá bom, eu falo da diretoria de ensino que tem problemas, não é? Uhum. Eu aponto coisas boas, mas aponto coisas ruins. Tá bom, e se você estivesse lá, o que você faria? De diferente, tá, né? Para melhorar aquilo. Essa foi a minha pergunta, né? Falei, bom, então agora eu quero ser, né? Eu penso assim, eu olho as coisas hoje, né? O tempo também passa, né? Com maturidade, não é? Eu olho assim, né? Os problemas sempre existem, sempre vão existir, né? As coisas são extremamente complexas, principalmente na educação, mas quem assume esse tipo eu diria, ou dirigente, ou supervisor, ou diretor, ou secretário de educação, primeiro tentar entender o problema, né? Não fugir dele e sempre procurar como que você resolve aquilo da melhor forma, né? E sabe, Rogério e Lucas, eu acredito assim, sempre há solução, desde que as pessoas que estão envolvidas naquele processo, entendeu? Queiram encontrar solução. Pode ser soluções assim, né? Então não vamos exagerar, soluções para 20, 30... Não, mas soluções momentâneas a gente acha. O que você não pode é deixar para depois e fugir do problema, né? Eu acho que a rede faz isso também, né? E de uma forma muito primorosa. Ela consegue reunir pessoas e instituições diferentes, elas olham para o problema, não é? E de uma abordagem sobre várias óticas, vários pontos de vista, a gente coloca a solução para o problema, não é? Então, ele é muito mais rico, não é? Ele é abordado por diversos ângulos, entendeu? Por pensamentos diferentes. Você tem educadores, você tem psicólogos, você tem militar, você tem assistente social, você tem advogados, você tem enfermeiros, você tem advogados. Então, você olha sobre o problema, entendeu? Com um espectro, entendeu? De entendimento, mas muito superior do que um olhar comum. Então, é aquela coisa, quem quer ser gestor, quem quer trabalhar, primeiro, ele tem que ter essa capacidade de conciliar e, segundo, ouvir mais. Quem ouve mais erra menos, né? Professor, nós ficaríamos ouvindo o professor aqui o tempo todo, assim Com como certeza. também, né, a Tereza, falando dessas ações que são tão importantes. Professor, estamos chegando ao final do programa, queria agradecer
a sua vinda aqui e que bom poder, como educador, ouvir o senhor trazer esse depoimento e falar do espírito revolucionário, né, que acho que move nós educadores e nos leva sempre à frente. E essa outra questão também das perguntas, né? Diz que o que move o mundo não são as respostas, mas sim as perguntas, né? Que nos fazem caminhar e buscar sempre as respostas. Então, obrigado pela sua vinda, convite do vereador Lucas para falar de algo tão importante. Sou eu que agradeço, muito obrigado, né, ao vereador Lucas, que é assim, um parceiro, está presente conosco sempre nas questões da educação, e em todas as outras também. Mas na educação, né, ele tem um cuidado especial, até porque ele é educador, é professora da área. Você também, né, atua na área da comunicação, mas também é um educador. Eu quero agradecer a todos, a supervisora Tereza, que esteve aqui, é uma idealizadora da rede protetiva. Nós, sentando numa conversa, se não me engano, eu acho que não me engano, estava eu, ela e o Helder, né? Acho que era 3 pessoas discutindo sobre isso. O Helder hoje trabalha na diretoria de ensino e ele está como vice-diretor em Arco-Íris, né? E dali a gente começou a articular, a gente precisa acreditar nas pessoas e nas ideias, não é? A gente precisa acreditar nas pessoas, nas ideias. Quando as pessoas falam assim para mim, não, professor, o senhor é muito ingênuo. Não, eu sou educador. Não sou ingênuo, não é? Eu sou educador. O educador acredita nas pessoas, não é? E o educador acredita que o mundo pode ser melhor. Se ele não fizer isso, então não há razão de ser educador, não é? O dia que eu começar a desconfiar de todo mundo, então já não sou mais educador. Não é? Exatamente. Paulo Freire tem uma frase brilhante que ele diz assim, né? A educação não muda a sociedade, a educação muda pessoas, as pessoas mudam a sociedade, não é? Então, eu me comporto dessa maneira. Eu quero, assim, agradecer vocês pelo convite, muito obrigado, ficaria aqui também, não é? Horas a fio conversando, é um assunto que me agrada demais. E dizer que eu agradeço a cada parceiro da Rede Protetiva, não é? Nós descobrimos com a Rede Protetiva que todas as pessoas têm problemas comuns, não é? E por vontade própria, você veja, por vontade própria, como a supervisora Tereza falou, todo mês a gente se reúne, não é? Então são pessoas que são assim, extremamente, né, eu digo, desprendidas e pessoas que de fato querem o melhor das nossas crianças, dos pré-adolescentes, do adolescente. Elas doam o tempo delas, não é? Elas doam o tempo dela nesta busca de melhorar a sociedade, de melhorar as condições das crianças. Então, eu agradeço demais. Eu acho que a Rede Protetiva, ela apenas conectou essas pessoas que já existiam e existem, né, muito no mundo todo, mas nós conseguimos canalizar tudo isso. Eu agradeço também, sempre faço questão de agradecer ao prefeito Caio. Por quê? Porque o prefeito Caio, e aí eu vou agradecer também a dirigente, né, regional de ensino, porque ela disponibiliza esses encontros, não é? Então o prefeito Caio, ele abre esse espaço, tem funcionários de vários setores da prefeitura que estão conosco, tem os profissionais da escola, os profissionais da diretoria de ensino, não é? Que eles abrem para que isso aconteça, então a gente tem que agradecer, né? Tem 2 movimentos, né? Aí você me perguntou, eu vou voltar então à questão, né? Acho que filosofando agora, né? E encerrando. Tem 2 coisas que me marcam muito na minha vida, são 2 experiências grandiosas que eu tenho e que eu acho que são extremamente exitosas, e como educador a gente gosta de divulgar. A primeira é a questão da escola de tempo integral, que nós colocamos no município, não é? O Lucas é um apoiador, a Câmara Municipal, né, é um apoiador, o prefeito Caio. Nós saímos do nada, né? Hoje estamos com 2.200 alunos na escola, não é? E que é uma extensão do trabalho em rede. Eu sempre digo que é uma extensão do trabalho em rede, porque o que a rede quer? Tirar as crianças, né, da condição de vulnerabilidade. Ora, se eu faço uma escola comum, ela fica meio período ela está na rua, né? Quando a gente traz essa criança para dentro da escola, ela tem psicólogos, assistente social, ela tem natação, robótica, ela tem canto, né? Canto coral, dança, música. Então você está dando empreendedorismo, uma disciplina, né, que o Lucas colocou para nós. Então essa criança, você está projetando, não é,
uma criança que certamente terá muito mais oportunidades na vida, né? Então são dois trabalhos que eu sempre assim me orgulho de fazer e faço com muito amor. Criação da escola de tempo integral e o trabalho com a rede protetiva. Às vezes a professora Tereza me puxa a orelha, fala que eu estou um pouquinho, né, ausente, eu falo, professora, tem 3 secretarias, né? Fala, não interessa. Mas são os dois trabalhos assim que eu colocaria como destaque hoje na minha vida. Obrigado, professor. Vereador Lucas. Bom, agradecer o professor que esteve aqui nesse segundo bloco com a gente. Obrigado de novo pela disponibilidade, parabenizar o trabalho. Eu acho que o grande legado que a gestão Caio e o professor Valdir na educação estão deixando para a nossa cidade são as escolas de tempo integral. Sair de zero e atender quase metade da nossa rede já hoje com os alunos, eu tenho certeza que esse número vai crescer, quem sabe a totalidade deles. Então a gente fica muito feliz mesmo. E eu sou testemunha disso, porque a gente protocolou um projeto lá atrás, trabalhamos para fazer essa parceria junto ao Sebrae, para ter as aulas de educação financeira, as aulas de empreendedorismo nas escolas de tempo integral, e ver isso acontecendo, dando fruto, eu sou mais do que um apoiador, sou um entusiasta das nossas escolas de tempo integral, porque são bem feitas, são bem planejadas, vão para além da nossa base nacional comum curricular, tem essas disciplinas. E eu acho que tudo isso só tem a acrescentar para essas crianças que talvez, se não fosse por esse meio, não teriam oportunidades de ter os mesmos conhecimentos, as mesmas aulas, aula de judô, aula de natação. Acho que aula de natação numa piscina aquecida, poxa, isso é demais. Que cidade não gostaria de ter isso e nós temos aqui. Então, agradecer esse trabalho, parabenizar pelos 7 anos da rede, que é o tema do nosso programa. Agradecer a supervisora Tereza, que no primeiro bloco esteve aqui com a gente, também deu uma aula sobre o que é trabalho em rede, a importância da participação, sobre o que é a rede protetiva. Então, a gente fica feliz de novo por ter essas pessoas pensando do que é que pode ser melhorado. Porque, como eu disse, problemas eles existem e quanto maior for ficando as nossas redes, quanto mais alunos a gente atender, quanto mais unidades escolares a gente tiver, obviamente vão existir mais problemas. E aí a gente tem que ter cada vez pessoas mais corajosas para resolver esses problemas. Então, agradecer e parabenizar e dizer, você que nos assiste, você pai e mãe, tem também um papel fundamental nisso. E aí a Escola de Pais também tem uma oportunidade, a gente vai ter até a possibilidade de conversar mais sobre isso num outro programa, porque se cada um cumprir o seu papel, a educação avança, as pessoas melhoram e aí a sociedade, por consequência, como muito bem disse o professor Valdir, melhora também. Então a gente fica feliz, a TV Câmara tem essa função de poder abrir o espaço para divulgar essas boas iniciativas e convocar a população, convocar os gestores escolares, os educadores, para entender essas importâncias, participar dessas capacitações e fazer coro ao agradecimento do professor Valdir à dirigente de ensino e ao prefeito Caio por disponibilizar os seus servidores, o seu time, para que possam participar desses encontros, dessas reuniões, para que a gente tenha uma educação cada vez mais propositiva, cada vez mais integral em todos os sentidos da palavra, cada vez mais interdisciplinar, que eu acho que é esse o futuro e é isso que a gente precisa para a nossa educação. Obrigado aos nossos convidados e obrigado a você de casa que acompanha a programação da TV Câmara. Estamos há 13 anos no ar, fazendo, o que é importante para a nossa população, trazer convidados que nos mostrem experiências exitosas e que mostrem caminhos do desenvolvimento para a cidade de Tupã. Hoje recebemos no primeiro bloco a Tereza Inácio, supervisora, integrante também desse projeto que é tão importante, e nesse segundo bloco o professor Valdir Berti, um educador, secretário municipal de educação, que veio também desenvolver esse assunto. Obrigado a todos e até o próximo programa.